Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Praça de Pedro. Estamos em junho, para isso falamos da intenção mensal da oração do Papa Leão XIV para junho, pelos valores do desporto. Sabemos que o Papa Leão XIV tem uma certa ligação ao desporto, gosta muito de ténis, já foi praticante de ténis, mas não é sobre ténis que vamos falar aqui, vamos chegar aos relevados. Para isso recebemos o engenheiro Fernando Santos, ex-selecionador nacional. Agradecemos a presença aqui no podcast da Praça de Pedro. É um prazer tê-lo aqui. Mister, posso tratá-lo por Mister? À vontade. Já deve estar habituado, Mister, como quiseres. certamente. Como quiseres. Muito bem-vindo. E pronto, aqui no próximo mês de julho, acho que aqui uma curiosidade: no próximo mês de julho, e agora estamos em 2026, faz 10 anos da nossa grande conquista do Euro 2016 em Paris. Hoje, olhando para trás, quando avisou a sua família que só regressava a Portugal no dia 11 de julho e que ia ser recebida em festa, de certa forma foi uma tática de grande motivação para os jogadores, certamente. Hoje era o seu lado profético a funcionar em sintonia com Deus? Eu não tenho nada de profético, nem perto nem longe, sou mais do que humano, não é? Apesar de acreditar e ter grande, fortíssima convicção naquilo que é Deus na minha vida, mas sou humano e, portanto, não tenho mais que isso, nem tenho dotes de adivinhador, nem de mágica, não tenho nada dessas coisas, não. Há dois momentos importantes aí. Primeiro ainda é junho, que acerta também com esta proposta do Santo Padre, do Papa Leão XIV, para o desporto no mês de junho, não é? E, portanto, quando eu prefiro essa afirmação, para já era uma afirmação de convicção de que podíamos alcançar. Eu já tinha feito 2 anos antes, quando cheguei à equipa nacional e até no primeiro jogo que fizemos 2 anos antes, no mesmo estádio onde depois acabámos por jogar a final, em Saint-Denis. Sim, sim. Foi o meu primeiro Recordo. jogo, era um jogo particular. E eu disse que nós, com afirmação, obviamente motivacional, disse aos meus jogadores que voltaríamos ali para depois erguer a taça. Claro, isto é classicamente uma ação motivacional. Nesse momento, quando essas palavras que referiste, eu as pronuncio depois já em Marcoussis, era num momento de alguma turbulência. Marcou-se o centro de estágio. Era o centro de estágio em França, onde nós estávamos, perto de Paris. Há alguma turbulência da comunicação social, porque Portugal tinha 2 empates e, portanto, era o terceiro empate. Portanto, apesar de apurados, havia já uma certa turbulência, não somos capazes, não vamos ser capazes, e eu sentia que os jogadores, apesar de estarem convictos, como eu estava, que podíamos alcançar esse objetivo, havia ali alguma dúvida, alguma ansiedade no mínimo, para não dizer, para dizer pouco, alguma ansiedade começou-se a instalar. E, portanto, naquele dia aquela frase saiu-me, na realidade, era, nessa conferência de imprensa, era, de alguma forma, era importante para mim passar esta mensagem aos jogadores. Eu não preparei a frase. Saiu-lhe na conferência de imprensa. E na conferência de imprensa, naturalmente, saiu-me. É verdade que eu tinha dito à minha família que esperava só voltar, na realidade, no dia 11. Mas era importante, naquele momento, foi a frase que me saiu, uma frase motivacional, também de apaziguar um pouco aquilo que era a ansiedade na equipa, porque eu continuava convicto que nós, tendo passado esta fase, depois a partir dali tudo era jogo a jogo e que nós podíamos tudo podia alcançar, acontecer. podia acontecer. E felizmente trouxemos a taça para sim, Portugal. graças a Isso Deus. uma grande alegria para Portugal. E agradecemos assim a toda a equipa. Tem a dizer que a gente fez de boa vontade mesmo. Não... Claro. E agora no rescaldo, no rescaldo dessa grande final em Paris, o Mister leu uma carta, de certa forma, acho que emocionou todo o país, onde agradecia em primeiro lugar a Deus Pai, e dedicava a conquista ao seu maior amigo. Fala disso, eu fiz o trabalho de casa para fazer esta entrevista, como deve entender, agradecendo-lhe o dom da sabedoria e da humildade para guiar a equipa. O Papa Leão XIV diz que o desporto nos ensina a caminhar juntos e a partilhar, contrariando o individualismo. Pergunto-lhe, engenheiro Fernando Santos, num balneário cheio de estrelas, cheio de grandes jogadores, que estão em grandes clubes, e com a pressão de uma grande competição como o europeu, como é que o Mister passava aos jogadores estes valores da humildade e do trabalho de equipa? Sim, passa-se de várias formas, mas a primeira questão tem a ver muito até com a afirmação do Santo Padre, com a qual eu concordo a 200%, porque é a afirmação dos valores do trabalho em equipa. Claramente. Claramente. Nem todos os desportos são assim. Nós aqui estamos a focar muito na área do futebol, mas o desporto é muito mais abrangente do que só o futebol, não é?
E há o desporto Exatamente. individual, o desporto coletivo, ambos são importantes. Há o desporto profissional, o desporto amador, todo o desporto é importante. Em primeiro lugar, mesmo no individual, porque é corpo são, mente sã, corpo são. E isso é muito Exatamente. importante. É muito importante na vida. Porque a vida é um dom que nos foi concedido e, portanto, manter o nosso corpo bem é, na realidade, uma obrigação que todos nós temos. Depois há os desportos coletivos. E nos desportos coletivos, aí toma uma ascendência maior esta questão de congregação. E, portanto, eu lembro que uma das primeiras frases que escrevi quando cheguei também à seleção e que mantive sempre e que ainda hoje mantenho, e que já antes de chegar à seleção o fazia, já quando estive na seleção da Grécia, sempre tive como mote, uh, eu escrevo sempre no quadro uma coisa que é nós e eu. E pronto, nós, eu. E o que faço é que depois aumento o nós e diminuo muito o eu, não é? Sim. Que é para, na realidade, percebermos claramente que para vencermos, este é um trabalho de conjunto. Trabalho de equipa. O nós é um conjunto de Deus, mas o eu sozinho não vai resolver nada. O eu só vai nesse conjunto de Deus. E aqui é os jogadores, é o staff, os treinadores, obviamente, o staff, todo o que é o staff que está à volta, começa no presidente também do clube ou não, Claro. mas há aqui toda uma construção de um nós que sim que nos pode levar à vitória, não é? E que nos pode levar. E é um trabalho muito importante porque é levar aos outros. Vamos lá ver. Como é que eu ia dizer? Deus, Cristo não mandou um só, mandou dois, por exemplo. Já era trabalho de equipa. Aliás, Exatamente. escolheu 12. Portanto, é toda uma construção de trabalho de equipa que é estarmos ao disponível para o próximo, né? Portanto, se nós estivermos mais perto do nosso próximo, as coisas são mais fáceis de ser geridas. Então, obviamente que numa cabine, como disseste bem, não há nenhum jogador que vá participar, não é num campeonato da Europa, em qualquer jogo normal, Sim. ou noutra prova qualquer, Seja ou qual de for. handball, ou do que for, que não acho que deve jogar. O que é perfeitamente normal, não é? Toda a gente Portanto, quer jogar. o desconstruir um pouco isto, não cortando essa parte, ou seja, é conseguir que todos os jogadores se sintam importantes neste trabalho de grupo. Para além de querer mostrar individualmente as suas qualidades, as suas capacidades, essas coisas, mas que se sintam verdadeiramente parte disso, não é? E eu acho que esse foi, na realidade, por exemplo, neste caso do Campeonato da Europa, foi o grande trunfo que nos levou à vitória. Foi todos se sentirem verdadeiramente importantes, mesmo aqueles que tiveram menos tempo de jogo, Um grupo contrariamente, um grupo forte. Sem grupo forte, não, é muito difícil conquistar. Pode-se conquistar vitórias. Campeonatos é muito difícil. Grandes competições como o europeu, O exatamente. Michael Jordan dizia que individualmente podem-se ganhar jogos, campeonatos só se ganham com a equipa. Exatamente. E o Michael Jordan é a figura que é Sim. no desporto, neste caso Sim, no claro. basquetebol. E ele perguntar também, e sei que o Mister nunca impôs a sua fé a nenhum jogador no balneário, respeitando o espaço de cada um, e já teve em vários clubes, várias Em vários seleções, países, vários países, várias culturas, muitas várias culturas, exatamente, e muitas crenças religiosas. bastante diferentes, se calhar, das nossas, mas ao mesmo tempo todos os jogadores sabiam que o Mister saía do hotel pela manhã para ir à Eucaristia. Sim, eu não, E tinha a sua religião, acreditava não tenho a minha religião, sou católico, é apostólico romano, católico, sim, sou cristão. é cristão, sim. Acredita que num ambiente de alta competição, o exemplo silencioso e a coerência de vida evangelizam muito mais do que os grandes discursos, muitas vezes discursos no balneário. Sim, em termos de evangelização, é claro. Isso é claro. Agora, a questão, eu já treinei em muitos lados e comecei muito cedo em muitos lados. E obviamente que uma das formas de evangelização e levar os outros a respeitar-nos e a compreender-nos é nós respeitarmos nas suas diferenças, não é? Exatamente. Não abdicando das nossas convicções, que são duas coisas distintas, não é? Portanto, não faria nenhum sentido eu chegar a um balneário em que tens não sei quantas crenças religiosas, pessoas que nem crentes são sequer, e para toda a gente ajoelhada, a rezar, ou esse tipo de coisas. Isso não é assim que funciona. Tem que ser pelo exemplo. Muitas vezes o exemplo também é silencioso, sim, mas é pelo exemplo, porque eu sempre entendi que eu, só respeitando os outros, eles me podem respeitar a mim,
E isso muitas vezes leva até à troca de ideias e de opiniões. Claro. Posso dar um exemplo. Quando eu estive na Grécia, por exemplo, quando cheguei a primeira vez, logo em 2000, cheguei ao ECAP, um dia fui visitar Meteora, que é onde estão aqueles mosteiros lá no alto, que é na realidade fantástico. Estamos muito perto de Deus quando estamos lá em cima, na realidade, sentimos perto de Deus. E eu fui-me visitar e havia um sacerdote, um dos monges era doente, fanático do clube onde estava, do ECAP, que depois de repente houve ali um burburinho, aquilo parou, veio o sacerdote, veio o monge, e pronto, e levou-me com a família, um casal amigo que estava comigo, levou-nos lá para o local dele, para beber um chá e começámos a conversar. A partir daí eu tornei-me, aquele é como o meu irmão, o Josef, o Josef é como o meu irmão, e durante os anos que lá tive, e foram 11, foram muitos, não é? Muitas vezes fiquei e dormi em Meteora, lá no mosteiro. Foi bem recebido. Não fui só bem recebido, foi uma partilha fundamental, porque quando tu vais para um país, pronto, ortodoxo, pensas que assim, bem, como é que será? Bem, não é nada, porque somos verdadeiramente iguais, não é? Claro. Acreditamos na ressurreição, na paixão, morte e ressurreição, e portanto a partir daí já são todos iguais. E depois, pronto, a igreja teve lá para isso, no século V, se não me engano, teve para aí essa cisão e tal. E portanto há 3, 4 coisas, formulações, os sacerdotes explicam isto melhor, eu também era capaz de explicar, mas há 4 ou 5 formulações que marcaram essa divergência. Sabemos a causa que levou a isso, e não é isso que estamos aqui a falar, mas é muito importante, foi realmente muito importante que esta parte ecuménica também, e afinal sabermos que estamos muito mais próximos uns dos outros. E somos próximos, verdadeiramente somos próximos uns dos outros, não é? E isso também me ajudou depois na relação com os jogadores. Porque, obviamente, também uma coisa que nós temos que fazer e que eu procuro fazer quando estou num país estrangeiro, como estive agora em 2 países que são de maioria muçulmana, é tentar perceber a cultura, respeitar a cultura. Por exemplo, eu nestes 2 países, misturo um pouco, mas isto para perceberes, nestes 2 países em que eu estive ultimamente, quer na Turquia, quer no Azerbaijão, havia o Ramadão, eles celebravam o Ramadão, e portanto eu tenho que aceitar aquilo que acontece durante aquele mês. E até como treinador, a equipa técnica tem que se adaptar também. Claro, Exatamente. mesmo como treinador, e eles têm, por exemplo, os sunitas, como sabes, rezam 5 vezes por dia, os chiitas 3, mas, portanto, e tem aquelas horas de oração, e a gente tem que respeitar. Claro. Da mesma forma que eu também sempre exigi, entre aspas, mas sim, exigi. Eu lembro quando cheguei à Grécia, no princípio, e agora lá nestes países também, quando cheguei à Grécia, a primeira coisa que eu procurei fazer foi saber onde é que havia uma igreja católica, apostólica romana, lá em Atenas, que por acaso, não era por acaso, não foi por acaso, de certeza, mas na altura a gente acha sempre que é por acaso, ficava a 5 minutos a pé de minha casa. O patrono era São Paulo também não é por acaso, mas era São Paulo. E pronto, e a partir daí o que é que aconteceu? O staff que acompanhava a equipa nos estágios sabia o que eu àquela hora, e os jogadores também, porque foram meus jogadores, porque eu que sou muito rigoroso em horários e nessa disciplina eu sou, na realidade, sempre fui e continuo a ser muito rigoroso, não ia eu furar essa disciplina, não é? Portanto, eu, obviamente, também lhes concedi essa oportunidade, que se eles queriam as cerimónias litúrgicas deles também podiam fazer, porque eu seguramente ia e sempre fui, e sempre tive alguém para me levar à Eucaristia. Portanto, fiz isso na Grécia durante todos esses anos, nos locais em que não era tão fácil como agora ultimamente. É fácil, há uma aplicação que a gente está numa cidade qualquer, põe lá igrejas católicas e aparece ali logo onde é que elas estão. Exatamente. E, portanto, e essa é uma afirmação natural, é o que eu dizia, com respeito para os outros, mas mantendo a minha convicção e nunca escondendo, não é? Nunca escondendo. Porque isso faz parte mesmo na evangelização. Eu quero acabar na pergunta que me fizeste. Sim. Mas eu lembro-me que em 94, depois, quando eu na realidade conheci verdadeiramente Cristo vivo, na sua paixão, morte e ressurreição, porque eu não, sinceramente, até aí tinha ali, não sei se eu não tinha dúvidas, nem sequer sabia bem que ali, quando percebi que Cristo está verdadeiramente vivo, porque está no nosso coração, eu quando saí tive muita vontade de evangelizar, tinha muita vontade, muito apelo, muito. E eu fui treinar ao Estrela da Amadora passado pouco tempo, eu tinha saído do Estoril, fui treinar ao Estrela da Amadora. E ia na caminhonete, sempre que a gente viajava para o norte, eu pensava assim, mas como é que eu vou fazer? Eu gostava de dar um sinal mais efetivo.
do que só a minha presença na Eucaristia. E então comecei a pensar, um dia íamos a caminho do norte, eu vim Fátima, e eu disse para o chofer da caminhonete, olha, entra ali, se faz favor. Ele disse, mas isso é uma chatice, a gente para aí num caminho e tal. Disse, está bem, mas aqui que a manda sou eu. Não se importa, a gente vir à direita. E parámos ao pé do santuário. E eu disse à vontade, vocês vão tomar o vosso café, que aquilo era normal, tomar um café para levantar, para Esticar um bocadinho as movimentar, pernas. esticar um bocadinho as pernas e tal. E eu fui ao santuário. E a primeira vez que eu fui, que fomos e que parámos, depois a partir disso sempre parávamos lá, fui sozinho. Eu tive 3 anos e meio no Estrela da Amadora. E durante esse tempo aquilo foi evoluindo, depois já era mais de 50% que também se aproximava da mãe no santuário, porque ao princípio as pessoas, por vergonha, por alguma outra razão qualquer, não sei o quê, e é uma história gira de que o desporto tem isto, não é? Porque também o desporto tem isto, esta parte do grupo também tem isso. No fim, quando eu saí, eu e o meu adjunto, o Rosário, que trabalhava comigo nessa altura e que trabalhou muitos anos comigo, aí ele ofereceram os jogadores, organizaram um jantar e tal, ofereceram uma garrafa daquelas de cristal, bonitas e tal. E eu pensei assim, a minha mulher vai ficar contente. Eu ficou contente na mesma, mas a mim deram uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, na realidade, não me deram uma... Fantástico. E, portanto, isso é para dizer que muitas vezes o exemplo e o silêncio é muito mais importante, não é? Do que estás a dizer muitas palavras, dizer muitas coisas, muitas vezes toca-se mais no silêncio e na afirmação da convicção. Sem essa necessidade de querermos ser melhores ou não sei o quê, porque isso não me parece. Até porque acho que nós não somos melhores nem piores. Se nós acreditamos que somos todos filhos de Deus, ou uma coisa está errada, essa gente acha que é melhor ou pior, não sei. E no desporto ainda mais, não é? Claro, exatamente. No desporto ainda mais. Mister, disse uma vez que um dos grandes problemas de nós católicos é sermos, por vezes, demasiado formais e que é necessário normalizar a nossa presença. Lembro-me de uma história muito engraçada que o Mister contou. Foi à missa no Luxemburgo, às 5 da tarde, ainda vestido com o fato de treino da seleção. As pessoas na igreja ficavam a perguntar: bem, é mesmo ele? É mesmo o Mister Fernando Santos? Hoje em dia, sem a pressão diária da seleção, como é que continua a viver a sua fé no dia a dia, com a sua família, na sua paróquia, mantendo essa naturalidade? Sim, naturalmente, com toda a naturalidade do mundo. Quer dizer, isso aconteceu no Luxemburgo como aconteceu em muitos outros locais fora do país, porque estávamos em estágio, eu estava de fato de treino e, portanto, não ia vestir-me, ia sair Sim, vestido. exatamente. E, portanto, é o normal, é o dia de ir à Eucaristia. Eu vou à Eucaristia normalmente todos os dias, mas sempre posso. Só em Não, que casos... o estranho para muita gente Não, certamente foi eu percebo. É porque... selecionador nacional. Não, eu percebo isso. E, portanto, eu sempre vou. Eu estou a dizer é que eu sempre vou. Sempre. E, portanto, fui aí, fui em Paris, e fui na Polónia e em muitos lados. E é natural que as pessoas se interroguem, né? É mesmo ele? Ainda assim, ele levava o símbolo. Acontece-me também. Na Polónia acontecia-me. E em Portugal também acontece às vezes, mesmo sem levar. Porque as pessoas, obviamente, a partir de uma altura, reconhecem-te com alguma Começam a facilidade. reconhecer. E, portanto, fica um pouco... Eu lembro-me que em Paris, no dia da final, era domingo, e portanto eu fui à Eucaristia também. Uhum. Primeira vez que eu fui, todos os domingos que estávamos lá, fui à Eucaristia, tivemos 4 domingos pelo menos. E a primeira vez vi lá 1 ou 2 portugueses na paróquia de onde eu fui, que era ali perto de Marco Assis. Mas depois, quando foi aproximando-se da final, cada vez eram mais, na realidade, né? Cada Claro. vez eram mais. Aliás, depois houve um que inclusivamente pôs uma fotografia comigo até no dia da final, não é? Portanto, mas a pergunta era... Era mais relacionada com o. Lá está. Se ainda sim, continua sim, com sabe, esta, com já sei, esta já não me... naturalidade. Sim, isso para mim é natural. Para mim, eu ir à Eucaristia é tão natural como comer, ou beber, ou estar com os meus amigos, ou o que for. É natural em mim. Faz parte da sua rotina. Sim, desde há 30 anos, 32 anos, que faz parte, não é da minha rotina, faz parte do meu dia-a-dia. Eu não faço isso por rotina, faço porque obviamente para mim é importante, não é? Exatamente. Porque uma forma de alimentar a fé é uma delas é na realidade a Eucaristia, na realidade, a comunhão, mas depois também a palavra, não é?
Exatamente. Portanto, é uma das formas de alimento, porque senão depois ela vai esvanecendo e depois um dia a gente já começa a ser rotina e já não. E não, eu tenho. Não. Ainda Para mim dentro isto é da perfeitamente rotina. normal. Eu vou sempre, sou leitor na Paróquia de Cascais, faço aquilo que me pedirem, eu com toda a naturalidade o faço. Não. Fantástico. E ainda dentro da rotina, eu ia falar sobre isso, porque dentro das histórias que foi contando, a intenção do Papa deste mês diz que no desporto, o desporto exige muita superação pessoal. Sim. Sabemos que o seu treino diário começa muito cedo, reza com as suas próprias palavras, com o Pai Nosso e Ave Maria, e ali as leituras do dia. Continua a considerar que o sacrário é o seu balneário preferido? Isso é indiscutível, isso não tenho dúvidas em relação a isso, né? Ainda ontem estive A falar com o seu grande amigo, não é? Estive em Fátima, no Lote Soberano, a falar um bocadinho com ele, não é? Logo à tarde, antes da Eucaristia, a adoração do Senhor, e estarei lá outra vez. Aliás, agora Cascais vai ter a adoração perpétua e eu sou um dos que estou numa das horas e é perpétua. Exatamente. Portanto, é na realidade o meu maior amigo, é com quem, claro, obviamente estamos a falar neste aspecto fundamental que é da minha fé, e é com ele que eu desabafo muitas vezes, não, nem sempre compreendo, né? E, portanto, mas ele sempre vai dando a resposta, se eu estiver atento, sempre vou percebendo as respostas que tenho, como que a senhora me dá, e portanto é a primeira coisa que eu faço no meu dia, é na realidade, para além do Pai Nosso e da Ave Maria, é invocar o Espírito Santo. Eu acho que para mim é fundamental a invocação do Espírito Santo, pedir a Deus que me dê, se conceda esse dom da sabedoria, da humildade, ou seja, que não me deixe perder, que eu mantenha, que aumente a minha fé, a minha pouca fé, a esperança e também a minha pouca caridade, porque, como São Paulo diz, a fé, a esperança, as virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade, mas a caridade é mais importante, não é? E, Exatamente. portanto, porque isto é muito importante para mim, para me relembrar, não é? Aliás, como eu já não falar, mas eu há 32 anos entregaram-me este crucifixo. Pode mostrar ali a câmara. Mostrar, posso. Entregaram-me este crucifixo. E disseram-me que Cristo conta contigo. E eu disse que sim. Isto era uma responsabilidade, não é? Portanto, a partir daí está sempre no meu bolso para eu não me esquecer, não é? Para não me E esquecer, reparamos até nos jogos também estava consigo. Sim, está no bolso e, portanto, eu não o posso tirar, não vou. As pessoas acham que isto. A questão é que algumas vezes temos de ter algum cuidado, porque podemos ser mal interpretados. Claro. E eu não quero essa má interpretação de maneira nenhuma. Quero confundir fé com fezada. Eu já tive fezadas também. O desporto, nesta superação também, muitas vezes é levado pela fezada. Uhum. O Santo Padre tem toda a razão, porque o desporto exige muita superação. Superação física, mental, tem muitos níveis de superação que são exigidos. De equipa, quando é no coletivo, de equipa, portanto, sem superação é difícil, não é? Se a gente se deixar ficar pelo normal, não vamos chegar lá. E, portanto, isso é muito importante, esta superação é muito importante. E, neste caso, esta naturalidade com que nós fazemos as coisas. E por isso eu não quero ser não quero ser interpretado de maneira nenhuma como uma questão. Há muita gente que me diz isso. Porque tem o crucifixo, porque está a rezar, porque não sei o que. Eu não estou nada a rezar lá no jogo, estou preocupado é como é que vamos jogar. Lá estou preocupado é com a tática, como é que aquilo vai funcionar, não é? Porque esse é o meu trabalho. E o que Deus me pede é para fazer o meu trabalho bem. O que eu peço a Ele é para me dar essa serenidade, a sabedoria não dos sábios, mas essa sabedoria e principalmente me tranquilizar para eu poder tomar e fazer bem as melhores decisões, fazer bem o meu trabalho. Portanto, isso é fundamental, porque fezada é outra coisa, também já tive fezadas, né? Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a minha carreira de treinador, antes ainda das minhas convicções no Estoril, eu comecei, eu usava umas calças de fazenda e um casaco de fazenda, e fui ganhando, nunca mais teria, porque eu achava que era o casaco e as calças que me davam sorte. Davam sorte. E, portanto, isso é mesmo fezada. E, portanto, aquilo foi andando, chegou o verão e eu andava sempre com a mesma roupinha. Um calor que já não andava e eu sempre com a mesma roupa. E convenci-me que era com aquela roupa eu nunca mais perdia, não é? Bem, subimos divisão, só que o problema é que depois chega à primeira divisão. Primeiro jogo perdi, mudei de roupa. Segundo jogo perdi, mudei de roupa. Terceiro jogo perdi, mudei de roupa. Disse, não tenho dinheiro para tanta roupa, tenho que parar com isto. Portanto, tenho que começar tenho que me esquecer. Mas no desporto, em geral, e nas artes em geral,
existe muito alguma superstição, o que também é normal, isto não tem nada de errado. Eu quando digo isto não é nada de errado. E como em tudo na vida. Como em tudo na vida, entras pé direito, benses, dessas coisas, é tudo normal. Não podemos nem criticar esse tipo Claro que sim. de questões. Mas a superação é fundamental, e a superação a todos os níveis. Agora, eu encontro, e outros encontrarão também, de outra forma, com certeza, eu encontro para me ajudar na superação em relação àquilo que é o meu trabalho, tentar fazer bem. Agora, isso não quer dizer que eu vá ganhar sempre, porque no desporto, principalmente no desporto profissional, de alta competição, eu acho que o Santo Padre, o que se fala é de uma forma muito geral, e isto é muito mais abrangente, porque o desporto profissional é um nicho, Claro que sim. e o desporto global é outro. E eu penso que o Santo Padre o que fala é nisso, e não tanto naquilo que é o desporto profissional. E eu acho que é muito mais significativo. Sabendo que, teoricamente, a gente sempre vê que o desporto profissional, até por aquilo que falaste há bocado, por um conjunto de jogadores e de estrelas e tal, que será sempre mais difícil. Não sei se é mais difícil, se calhar quando a gente joga na praia com os amigos, que é desporto também, e também é de equipa, e se calhar acontece. E até quando, por exemplo, muita gente tenta correr uma maratona, isso é superação. Não, mas isso então individualmente é muito mais superação. Claro que sim. Muito mais. Mas porque não é quando fazes montanhismo, quando fazes essas coisas, são superações total, mas é individual. Uhum. Se bem que é mais fácil, mesmo assim, na maratona ou nesse tipo de competições, apesar de ser individual, é muito mais perto quando levas gente ao lado, não é? Claro. Ou seja, quando tens Um o teu apoio. próximo está-te a dar apoio. Às vezes não é fácil ter esse apoio, mas Pois, mas é assim, está bem, porque vais a competir, mas quando levas alguém com o apoio, se vais correr, por exemplo, só por desporto puro, o meu filho faz, por exemplo, e faz com a namorada, e não sei o quê, e a minha filha também, não sei o quê, obviamente eles vão em conjunto, é muito mais fácil até motivarem-se superar-te um pouco mais, um ao não é? outro, claro. Faz parte. É. Pronto, e falámos agora de superação e muitas vezes também temos que falar da arte da derrota e o Papa Leão fala muito nisso. Fala-nos que o desporto humaniza-nos porque nos ensina a arte da derrota. O Papa recorda que os campeões não são máquinas infalíveis, mas pessoas que reconhecem a sua fragilidade e encontram a coragem para se reerguer. O Mister sempre valorizou a família como grande base moral do ser humano, afirmando que a fé em Cristo ajuda a fortalecer estes alicerces, principalmente na família. No futebol de Espero que hoje, não sou. no futebol de hoje, Ou desejo. Sim, sim. no futebol de hoje, onde os jovens são super expostos, logo desde muito jovens, uh, uma pressão enorme para ganhar a todo custo, pressão gigantesca. Como é que se ensina um jovem jogador, a arte de saber perder, tal como o Papa Leão 14 nos fala, a arte de saber perder, sem que ele sinta que a sua vida acabou ali no momento da derrota? Às vezes é mais difícil ensinar os pais do que os filhos, não é? Muito mais difícil nos dias de hoje. Nos dias de hoje é muito mais difícil. Porque, lá, obviamente, a pressão que é colocada aos miúdos, É imensa. e já não estou a falar ao outro nível, porque isso é fortíssimo, e portanto a necessidade de superação, que tinha a ver com aquilo também que o Santo Padre fala, que é a necessidade de superação, a derrota, aprende-se a saber viver com ela, e ao mesmo tempo a encontrar as armas para nos conseguirmos superar a derrota para chegarmos à vitória, não é? Sabendo, e as palavras são sábias, mais uma vez, do Santo Padre, sabendo que ninguém ganha sempre e que, portanto, há momentos de queda. Mas isso, ninguém é melhor que o São Pedro para explicar isso à gente, não é? São Pedro era o mais fiel escudeiro, não é? Escudeiro, apóstolo. Era o mais fiel, não é? Exatamente. Ia atacar, pegou na espada, fez aquilo tudo. E depois, passado ali umas horitas, negou 3 vezes, aliás, como tinha sido dito, não é? E, portanto, não há mais ninguém. E depois voltou a ser a pedra angular da igreja, não é? Logo, agora, não é? Há poucos dias, não é? Sim. Já 3.000 logo rapidamente se converteram. E, portanto, esta necessidade de superação à queda é fundamental, porque quem não conseguir resistir à perda, ganhar é fácil. Viver aqui, neste patamar, é fácil. O problema é quando a gente cai e para levantar para chegar cá acima outra vez. Isso é muito difícil. No caso das crianças, hoje em dia, não é só o stress das crianças, mas é muito aquilo que é-lhes colocado pela sociedade e principalmente pelas famílias. Eu, quando digo os pais, é as famílias. Eu sei, porque o meu neto também joga numa equipa lá dos salesianos,
O meu filho também jogou, os meus outros netos, os meus outros dois também. E eu raramente vou, eu escuso-me a ir, e um pouco por isso, é porque a mim faz-me alguma confusão esta ansiedade dos pais, que o filho tem que jogar, ralham com o treinador, ralham com os árbitros, ralham com não sei o quê. Aqui há uns tempos estava. Eles estão a crescer. Eles estão a crescer, eles são crianças, eles ainda nem formados estão, eles não têm. E coloca-se uma pressão. Já a escola é uma pressão, não é? E então, hoje em dia, tão competitiva como é. Mas no desporto, isto tornou-se uma competição de tal maneira, e uma ansiedade para que os filhos sejam Cristiano Ronaldo, ou que sejam Messi, ou que sejam não sei quê, mas Cristiano Ronaldo aqui em Portugal, todos acham que os filhos têm que ser Cristiano Ronaldo, ou que têm que ser um outro jogador qualquer. Tem que E chegar a não tem todos. nada a ver com desporto isto. Tem a ver com outra coisa. E, portanto, eu há um tempo falava com um amigo meu, que foi e é um dos melhores diretores da área da formação, já trabalhou em vários clubes, e estávamos a falar sobre este tema juntos em qualquer lado, e falávamos disto, e ele falava até ainda com maior propriedade, porque ele estava todos os dias lá, e esta ansiedade que é incutida no miúdo, esta coisa que se coloca aos miúdos que não podem falhar. Miúdos com 5, 6 anos, eu já ouvi dizer, porquê é que falhaste? Porquê é que não os pões? Quer dizer, isto é uma coisa que não... e por isso, hoje em dia, mesmo a quem quer ensinar os miúdos a ultrapassar a derrota, é difícil, não é? Eu vejo com os meus netos, vejo com meus 3 netos, um tem 13 anos, outro tem 6, outro tem 5, e eu vejo. Quando chega a casa com uma Não, quando derrota, que sempre me chamam para ir jogar, principalmente os mais pequenos, chamam para ir para jogar lá com eles e com o pai e tal, e depois o outro e tal. E sempre que vêm de uma derrota é sempre uma complicação. Ou mesmo ali a treinar, estão ali a correr não miúdos, correu bem. não correu bem, ficam ansiosos, choram e tal. E depois explicar a eles, não chores, porque isto não é assim, as coisas não funcionam assim. Não é fácil explicar isto. E ainda por cima, se tiveres pressão que vem de outros lados, não é? É muito difícil. Daí também o muito papel do difícil. treinador que os acompanha logo desde o início. Pois é, o papel do treinador é fundamental. Era bom que as pessoas globalmente entendessem o papel dos treinadores. Pronto, haverá alguns que terão o mesmo peso, não sei. Aqui não faço avaliações de pessoas, é coisa que não me Exatamente. interessa para nada fazer Cada um é como avaliações é. de pessoas, cada um é como cada qual, e não há melhores e piores, já disse isso há pouco. Mas era bom que muitas vezes as pessoas não pressionassem, deixassem os treinadores agir. Pronto, claro que depois, se tens um treinador que as coisas também não vai ajudar nada, é outra coisa, mas era bom que deixasses, porque assim sim, eles podem ser professores também. Senão estão sempre condicionados também. Era bom, porque era bom para as crianças desenvolverem-se naquilo que é o desporto e o que é o desporto coletivo, e aproveitando para elas aquilo que é esta união e que é o trabalho do grupo. Como na primeira pergunta, acho que foi que começaste por aí, e que o Santo Padre fala, que é este trabalho de grupo, este trabalho coletivo, saberes viver em equipa, dentro e fora. Além de serem equipa, também, lá está, eles ali também aprendem a viver em comunidade. É o É que eu tudo estou a junto. dizer, é dentro e fora, não é equipa só equipa. Eu lembro que o meu filho, por exemplo, quando ele estudava nos Salesianos e depois foi jogar para o Estoril, depois até num outro clube lá em Cascais, e a maior parte dos miúdos que jogavam com ele não eram dos Salesianos, nem estudavam nas escolas públicas, ou alguns nem estudavam, deixaram de estudar. Várias Mas realidades. isso é conhecer a realidade daquilo que é o dia-a-dia e aquilo que nos espera, e sabermos estar perto do nosso próximo, sempre. Exatamente. E saber estar com ele. Claro, viver em comunidade, estar bem em comunidade. Estamos quase a terminar a nossa Ok. conversa. Estamos quase a terminar a nossa conversa. Estou a gostar muito de estar aqui à conversa consigo, Mister. Sabemos que todos os dias de manhã, já falámos ainda há pouco, o Mister faz a sua oração e faz vários pedidos a Deus, mas faz um pedido muito concreto a Deus. Pede um aumento de fé e esperança e caridade. Olhando para o mundo de hoje e unindo-nos à intenção do Papa para este mês, é esta a tática que recomenda aos nossos ouvintes para que o desporto e também a vida seja um instrumento de paz e diálogo. Nós ali em off estivemos a conversar, não vamos dar táticas nenhumas agora na conversa. Não vou dar tática nenhuma, mas isso não é uma tática, isso é um conselho para a vida, quer dizer, mais do que isso. Não tenho dúvidas em relação a isso. Para nós, aqueles que somos crentes, e, portanto, sabemos que as virtudes legais são a fé, a esperança e a caridade, isso é fundamental, não é?
E se nós pedirmos isso com convicção e com humildade, percebermos que não a temos, não é? Porque uma passagem no Evangelho que diz, não é? Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diz àquela montanha, manda-te para o rio baixo. Quer dizer, eu nem perto, que ela não sai do mesmo sítio sequer, nem se mexe. E portanto, é porque ela é na verdade muito pequenina, não é? Por ser o grão de mostarda deste tamanho, é porque ela é muito pequenina. Eu lembro que a primeira vez quando eu, a primeira vez que comecei a ter atenção, eu tinha acabado de chegar ao Porto e na paróquia das Antas o abade dizia sempre, quando for na apresentação do Senhor, todos se ajoelham, ele dizia isso, só quem não puder mesmo, e não falem muito, diga o Senhor aumente a minha pouca fé. E a partir daí eu sempre comecei a fazer isso, porque na realidade era verdade, era uma necessidade minha e é uma necessidade dos crentes, acho eu, de estarmos convencidos que temos todos muita fé, assim um bocadinho complicado. Depois a esperança que é a esperança que nós colocamos para que um dia podamos alcançar aquilo que é a promessa de Cristo. E depois a caridade, que a caridade é, no fundo, aquilo que esta conversa andou muito à volta da caridade, que é no amor ao próximo, que não é? Caridade, durante muitos anos, eu próprio também, a gente acha que caridade é dar esmola. Exatamente. Eu também pensei durante muitos anos assim, e é muito mais do que isso. Também pode ser isso. Também pode ser ajudar de uma forma monetária ou de outra forma, mas como nós falávamos aqui no meio, muitas vezes não é nem nada disso. Estar próximo do outro. Sim, é um olá, bom dia, boa tarde, cumprimentar nas pequenas coisas. Sim, caridade é muito isso, não é? E como diz São Paulo, caridade é mais importante de todas elas. Não é? Porque também São Tiago diz claramente, mostra-me as tuas obras, direi o tamanho da tua fé, não é? Portanto, como a minha fé é pequena, as obras também devem ser pequenas, porque mesmo assim não vai. Fantástico, fantástico. Olha, e é uma bela forma de terminarmos este podcast da Praça de Pedro, este episódio de junho. Mister, muito obrigado. Muito obrigado por vir ao podcast da Praça de Pedro da Rede Mundial de Oração do Papa. E desde já fazer um agradecimento ao Colégio São João de Brito por nos disponibilizar o estúdio. Por isso, um grande obrigado também a toda a equipa do Colégio São João de Brito. E também obrigado a si que acompanha todos os meses o podcast da Praça de Pedro. Obrigado por estar desse lado, obrigado por nos seguir nas redes sociais e acompanhar tudo o que fazemos, a nossa missão. Mister, mais uma vez, muito obrigado por estar cá e muito obrigado pelo seu testemunho de fé, acima de tudo, em nome da Rede Mundial de Oração do Papa. Sem mais, até ao próximo mês. Reze por nós rezamos por si. Muito obrigado. Vamos todos rezar.